Olá, eu sou Fábio Moura, eu sou endocrinologista de Recife, Pernambuco, médico do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e preceptor da residência em endocrinologia do IMIP, aqui no Recife. E tenho o privilégio de participar desse evento tão importante, tão bem organizado, capitaneado pela nossa querida Andréa Pereira, a quem eu parabenizo toda a equipe. Bom, o tema que me coube hoje foi discutir um pouco de doenças associadas à obesidade. Deixando claro, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse para essa apresentação. Como já tem sido exaustivamente demonstrado aqui ao longo do debate, obesidade é uma verdadeira epidemia, uma verdadeira calamidade pública mundial, por diversos fatores, aumento do sedentarismo, alteração no hábito alimentar, talvez alguma coisa ambiental. O resultado tem sido essa catástrofe, que é esse aumento global, especialmente nos países de terceiro mundo. Quando a gente vai discutir obesidade, a gente separa didaticamente, às vezes, em adiposopatia, ou seja, doenças decorrentes do tipo de célula gordurosa presente, do tipo de disfunção de célula gordurosa e de adipócito, e doença decorrente do peso em si, que seriam mais complicações mecânicas. Então, quando a gente vai falar de doenças decorrentes de obesidade, a gente vai ter basicamente esses dois olhares. Tanto a questão de alterações endócrinas, inflamatórias, imunes decorrentes da obesidade, quanto as questões mecânicas decorrentes da obesidade. Eu achei essa revisão no Medscape e optei por utilizá-la nessa discussão porque ela é extremamente interessante. Ela mostra o olhar do endocrinologista, né, o meu olhar a priori, e a gente sempre que pensa em obesidade, a gente associa com síndrome metabólica e com diabetes. Não resta nenhuma dúvida que obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de diabetes tipo 2. Mas também vai estar na gênese da hipertensão, da dislipidemia mista, da hiperuricemia e de todas as complicações presentes na obesidade, na síndrome metabólica. Esse slide já é um tanto antigo, mas que mostra claramente essa relação entre peso corporal, especialmente distribuição de gordura. Quanto maior o acúmulo de gordura central, o acúmulo de gordura abdominal, maior o risco de desenvolver diabetes e suas complicações. E aqui esse slide muito bonito, né, a famosa hipótese do transbordamento de gordura e de gordura tópica do pessoal da Universidade de Leicester, no Reino Unido, onde eles mostram que, possivelmente, na gênese de várias doenças, nós teríamos uma incapacidade de acumular gordura, um acúmulo de gordura generalizado, mas principalmente a nível abdominal. Isso levaria a um transbordamento de gordura, com acúmulo de gordura em órgãos, o que a gente chama de gordura visceral, então gordura no fígado, gordura no pâncreas, gordura no coração, no epicárdio. E tudo isso aí ia resultar no aumento do risco de ter esteatose hepática, esteatohepatite, de ter disfunção pancreática, de ter infarto. Associado a isso, esses ácidos graxos livres também teriam ação direta em lesar vários órgãos. Teríamos ainda a questão da produção de citocinas, de proteínas, de hormônios, podemos chamar assim, inflamatórios por esse tecido adiposo disfuncional. Aí a gente ia mais para o que a gente chamou de adiposopatia. Bom, mas, como eu estava colocando, o cardiologista também vai ter um olhar para isso aí. A gente sabe que a obesidade é o principal fator de risco, um dos principais fatores de risco para hipertensão arterial sistêmica primária, para a dislipidemia mista, como a gente já colocou antes, mas também para a doença arterial coronária, ou seja, para a pessoa ter angina, ter infarto. Quanto mais obeso, outra vez. Principalmente se essa gordura é mais abdominal, maior o risco de ter essas complicações.
fibrilação atrial e uma nova entidade que a gente chama de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada também estão diretamente associadas com obesidade, ou seja, causa muito trabalho, dá muita repercussão cardiovascular. Mas vamos lá, saindo da questão cardiometabólica, desse binômio endócrino-cardio, e os outros especialistas. Para o ginecologista, a obesidade também tem inúmeros impactos. Por exemplo, a famosa síndrome do ovário policístico, síndrome de Stein-Liebenthal, ou a síndrome da resistência à insulina associada com disfunção ovariana, aí, qualquer nome que a gente vai usar aí. A obesidade, especialmente a obesidade central, é um dos principais fatores de risco. Então, vai estar associada na mulher que não está grávida, na mulher na fase inicial do menacne, com irregularidade menstrual, com ovário policístico, com esse tipo de complicação. Mas se essa mulher engravida, obesidade aumenta a chance dela ter diabetes gestacional, aumenta a chance dela ter aborto espontâneo, dela ter pré-eclâmpsia, de ter descolamento de placenta. E depois que ela já deu a luz, já encerrou a sua fase reprodutiva, obesidade aumenta de 2 a 4 vezes o risco de ter câncer de endométrio. Então, tem várias repercussões da obesidade que também vão impactar na prática clínica do ginecologista e do obstetra. E do reumato. O reumatologista também é impactado pela obesidade. Como já dissemos antes, né, vai ter uma maior probabilidade de apresentar hiperuricemia, aumento de ácido úrico, ou seja, um maior risco tanto de gota como também de lesão renal por ácido úrico. Mas o que é menos conhecido é que algumas alterações, como a artrite psoriática, psoríase, também são agravadas pela obesidade, possivelmente pela maior inflamação presente nesses pacientes. Obesidade leva a um quadro inflamatório subclínico, com elevação daquelas citocinas produzidas pelos adipócitos, né? Especialmente o fator de necrose tumoral, a interleucina 6, a proteína C reativa, tudo isso aí aumentando o risco também de ter doenças inflamatórias articulares. E para as outras especialidades, oncologia, esse slide aí ficou pequeno para oncologia. Hoje, obesidade é o principal fator de risco para alguns tipos de câncer. Câncer de vesícula, câncer de fígado, câncer de mama, câncer de próstata. Então, tem pelo menos 8 ou 9 cânceres que estão diretamente relacionados com obesidade. Para o pneumologista, a apneia do sono, que também é uma causa importante de hipertensão secundária, que é uma causa importante de sonolência diurna, de astenia. Uma boa parte dos pacientes que chegam no consultório se queixando de fraqueza não tem necessariamente alguma alteração hormonal. Eu já vi muito paciente que achava que tinha hipotiroidismo, na verdade tinha apneia do sono. Para o hepatologista, aí vai entrar a questão de doença hepática gordurosa não alcoólica, que pode evoluir para esteatohepatite, que pode evoluir para cirrose. Hoje se sabe que a principal causa do que a gente chamava de cirrose criptogênica, na minha juventude, vai lá no tempo que eu era residente de clínica médica, hoje se sabe que a principal causa dessa cirrose criptogênica, cirrose sem causa óbvia, é obesidade, é NASH, esteatohepatite. E também tem essa relação aí, parece ser uma relação de mão dupla entre alterações de humor e obesidade. Ou seja, obesidade obriga que todos os profissionais interajam entre si e que estejam atentos, possivelmente, para tratar esse paciente da melhor forma possível. E aí a implicação de termos equipes multiprofissionais para tratar desses pacientes. Como o Covid, a gente não tem como fugir muito do Covid, eu trouxe esses estudos aqui mostrando que
o principal fator de risco para complicações do COVID após idade, né? Idade é o principal, depois de idade, em paciente que tem menos de 60 anos, obesidade foi o principal fator de risco para a apresentação de formas graves de COVID. Possivelmente porque esses pacientes têm, além daquele estado inflamatório subclínico, ele vai ter alteração mecânica, então uma dificuldade de expansibilidade pulmonar, uma maior resistência extrínseca de vias aéreas, uma menor capacidade de troca respiratória, mas ele vai ter também mais comorbidades, como doença cardiovascular, como diabetes, como doença renal, e tudo isso aí vai, infelizmente, ajudar, aspas, ou vai aumentar a probabilidade, talvez seja um termo mais adequado, do paciente ter formas graves do COVID, inclusive óbito. Portanto, resta claro que tratar a obesidade está muito, mas muito além de uma questão estética. Tratar a obesidade é uma questão de saúde, e eu diria de saúde pública. Portanto, eu mais uma vez parabenizo os organizadores do evento por prestarem esse serviço de levar esse esclarecimento à população. A gente tem que tentar fazer alguma coisa para diminuir, para minimizar essa questão da obesidade, para ter pelo menos o que alguns autores chamam de obesidade controlada. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês de uma maneira breve e me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado.